Câmera gravando. Olá a todos que nos acompanham, esse é o podcast da Fliman 2026 e eu estou aqui com os idealizadores e organizadores dessa Bienal que mexe com Mangabeira, que faz uma grande diferença na nossa cultura, e eu quero saber como foi que surgiu Batista de Lima, Fátima Lemos, Pedro Luiz, 3 escritores, poetas, pessoas apaixonadas por Mangabeira. Como surgiu essa ideia? Como é que vocês tiveram essa vontade de mexer com Mangabeira dessa maneira tão cultural e literária também? Olha, eu vinha observando há bastante tempo que Mangabeira tinha vários talentos dispersos. É um grande violonista como Nonato Luiz, um grande artista plástico como Bruno Pedrosa, um literato com 30 livros publicados como Dias da Silva, a ponto de criar uma biblioteca particular e abrir para o público. Um grande escritor como Batista de Lima. Verdade. Eu vi então esses talentos dispersos e a cultura de Mangabeira, ali paralela à cultura de Lavras também, do município, da cidade de Lavras, à qual nós pertencemos, que já colocou 8 acadêmicos na Academia Cearense de Letras. Quer dizer, a cidade do Ceará, depois de Fortaleza, que colocou mais acadêmicos na Academia Cearense de Letras. Então, ali aquele pessoal mais disperso. Era importante a gente trabalhar em conjunto. Eu tenho que procurar 2 pessoas talentosas, gente de gabarito, que tem prática. Aí comecei com Fátima Lemos, que é uma pessoa que trabalha com educação, é grande educadora, escritora, e dirige várias entidades literárias, inclusive. E se tem que ter uma pessoa para organizar tudo isso. Aí pensei em Pedro Luiz, também nosso parente, historiador famoso, também disperso lá, meio solto, né? Convidei os 2 e lancei a ideia. E eles pegaram a ideia na hora. Isso em que ano? Em que ano? Isso foi em 2021. De 22 nós fizemos a primeira Fliman. Em 24 a segunda, vamos fazer agora a terceira. Eles pegaram essa ideia, me ajudaram. Eu fiquei mais na observação e tirando as dúvidas e no voto de Minerva. Porque a equipe de 3 tem uma vantagem. Quando 2 estão de um lado, o outro precisa aderir. A equipe grande é diferente, tem muita discussão. E nós 3 formamos uma excelente equipe. Porque nós temos 2 pessoas com talento e eu fico administrando ao lado. Resultado, está aqui a Fliman funcionando e vamos agora para a terceira Fliman. Terceira edição. E por que vocês acreditam que Mangabeira tem tanta gente boa, tanta gente culta? É um diferencial grande, sobretudo para ser do interior, né? Lá no interior do Ceará, e todas as dificuldades que a gente tem, e mesmo assim, tantas sumidades saindo de lá. Trazendo a palavra dele, né, quando ele falou a questão de Lavras da Mangabeira, do talento de Lavras, eu acho que é o município em si, sabe? O município de Lavras da Mangabeira, ali como Portal do Cariri, né? Realmente tem um diferencial no estado do Ceará, Lavras da Mangabeira. Então, assim, o Batista pensou Mangabeira por ser o nosso distrito, por ele ser de lá, por Mangabeira ser um distrito pequeno, com 6 mil habitantes e tem mais de 40 escritores com livros lançados, né? Então, essa foi a maior questão, né, de trazer Mangabeira. Mas, na verdade, a Fliman, ela contempla o Cariri, ela é grandiosa para ficar só em Mangabeira, né? Então, Lavras da Mangabeira, como município, como ele falou, 8 de lavrenses, né, já ocuparam a Academia Cearense de Letras. Os grandes escritores que nós conhecemos, como Linhares Filho, Dimas Macedo, Joarivar Macedo e tantos outros. Então, essa foi, eu acho que foi a efervescência da ideia, né? Foi Lavras da Mangabeira e a região do Cariri como um todo. Maravilha. Pedro, e os desafios para montar uma feira desse porte, grande assim, que realmente mexe com toda a região, uma bienal, né? Então tem um descanso de um ano, mas mesmo assim é uma estrutura gigantesca. Quais são os principais desafios para montar? Olha, o desafio inicial foi muito grande porque não existia, né? Então partiu da motivação das pessoas para acreditarem na Fliman. Esse foi o primeiro desafio, porque era algo completamente novo, era uma ideia, literatura, cultura, fazer um evento lá, então as pessoas acreditavam assim, desacreditando, né? Não sem muito entusiasmo, o que é absolutamente natural. Mas aos poucos nós fomos vencendo esse desafio
e realizamos a primeira Fliman, que eu diria que foi como se esperasse ser realizada. Eu nunca esqueço, ainda na primeira Fliman, no último dia, chegou uma pessoa e disse: Mangabeira precisava disso, né? Como também outra pessoa que não era de Mangabeira, não me lembro se era de Lavras ou de Vaza Alegre, e que dizia: olha, a nossa região precisava disso. Então, aos poucos, a partir daquela primeira edição da Fliman, em 2022, nós fomos conquistando, né, apoios, parcerias. Você falou em desafio, e realmente não é só a cada 2 anos. No ano intermediário, nós fazemos campanhas de arrecadação de recursos, de trabalhando a mensagem, a ideia da Fliman, para que sempre continue viva. E vocês acham que ficou mais fácil ou mais difícil na terceira edição? Porque a primeira é vender a ideia, mas depois cria uma expectativa, aumenta, né, a expectativa de todo mundo. Fica mais fácil ou mais difícil, Batista? Eu acho que o mais difícil foi ser a primeira, porque na primeira nós estávamos numa expectativa muito grande. Será que isso vai dar certo? Mas o que aconteceu é que a população aderiu. Na segunda, que foi a última que nós fizemos, que você inclusive se apresentou belamente, nós notamos que nós conquistamos, não foi só Lavras e Mangabeira. Nós vimos Vaza Alegre inteira lá, Cedro estava lá, o Instituto Cultural do Cariri estava presente. A primeira Fliman vieram 3 do Instituto Cultural, na segunda veio a Topic lotada, mais de 20 pessoas. Legal. Então, a Fliman, ela criou um leque de atuação fora daquele ali de Mangabeira. Ele foi a Cedro. Eu vi o pessoal de Vaza Alegre e Cedro e Lavras em Mangabeira. Não era nós lá, era eles aqui em Mangabeira. E aí ficou bonito porque na última noite dessa segunda Fliman, eu subi no palco para olhar e era tanta gente naquela praça de Mangabeira que eu nunca tinha visto nem nas festas do padroeiro. E que loucura de tanta gente que veio para Mangabeira. Então eu acredito que nessa terceira que nós vamos fazer agora, o sucesso vai ser ainda maior do que as 2 anteriores. Coisa boa, a expectativa está grande. Expectativa muito grande. Imagine vocês que a primeira Fliman nós tivemos 5 lançamentos. Na segunda a gente foi para 8 lançamentos. E na terceira nós estamos indo para 17 lançamentos. Então você percebe a ampliação que está tomando, a proporção que está tomando a Fliman lá em Mangabeira. Eu não quero aqui comparar com a Flip, mas eu sempre trago a Flip no meu pensamento, porque eu conheço a Flip. Quer dizer, a Flip acontece numa cidade pequena também e não deixa de ser uma feira internacional, né? O fato de ser em Mangabeira, no distrito, não quer dizer que ela não seja grandiosa de toda a região, né? Então, a nossa expectativa para a terceira Fliman é de que a praça não vai comportar tanta gente, verdade? Vai ser a agoniação da festa de janeiro em pleno julho. Vai. E com novidades, além do lançamento de mais 17 livros, né? Além dos 17 livros, ou seja, parece que duplica ou triplica a cada edição, né? Mas teremos novidades também. Uma delas, acho que a gente já pode antecipar aqui, é o lançamento da antologia da Fliman. É a Flimantologia. O nome é até interessante, né? Olha isso, nós teremos na Flimantologia, ou seja, a antologia da Fliman, 56 autores. Coautores. Todos lá com seus trabalhos, com seus textos, nessa antologia memorável. É a primeira antologia da Fliman, a primeira de muitos daqui para frente, se Deus quiser, mas que mostra a capacidade de aglutinação, né, de inspiração para as pessoas, um evento como a Fliman, né, de trazer os textos, inclusive textos inéditos de gente que estava guardada lá na gaveta e que achava que participar de um livro era uma coisa do outro mundo. Agora eles descobrem pela Fliman que isso é possível, e isso é possível na sua casa, ou seja, na sua região ali próximo. Eu acho muito importante. Interessante acrescentar que a Flimantologia, 56 coautores, são todos da região do Cariri. Nós temos participantes do Instituto Cultural do Cariri, Academia Lavrense de Letras, Academia Cedrense de Letras, Academia Vazalegrense de Letras, certo? E outros, como ele falou, autores que tinham suas produções e que nunca tinham publicados, né? Então, assim, a Flimantologia, ela veio também como uma forma de ampliação de horizontes, de possibilidades da Fliman.
E aí ele que fez a leitura de todos os textos, passo a palavra para ele. Eu fui fazer a revisão final, porque afinal eu sou professor de português, né? Já deu a testemunha ali, né? Então, para quem está acompanhando, o nosso filmmaker maravilhoso, Diego, foi aluno do Batista, da na Unifor. Unifor. Por isso que ele está aí tão grande profissional, né? Mas eu fui fazer a revisão com aquela expectativa de encontrar coisas fracas, porque tinha muita gente. Eu digo, olha, não pode ter tudo escritor bom aqui, né? Mas foi uma surpresa muito grande para mim, uma surpresa agradável. Eu li todo o material, cento e tantas páginas, 135, se eu não me engano, e não ter um para dizer, vamos retirar esse porque não cabe nessa antologia. Todos estão apropriados para aquela antologia. E o pior, os erros de português são poucos. E você encontrar assim 5, 6 autores e não cometer nenhum erro de português. Para mim isso é impressionante. Jovens que escreveram, não há erro de português, são poucos os erros. Então há uma cultura de Mangabeira que não aparecia. E que essa antologia agora ela está mostrando. Eu acho que a antologia ela tem uma função importante. Ela não saiu na primeira, nem saiu na segunda Fliman, vai sair agora e não vai mais deixar de sair. Porque ela é necessária. Já é fruto da Fliman essa iniciativa? Ela é da Fliman. Sim. Maravilhoso. E como educadores, como é que vocês veem no mundo dominado por tela, né, pela internet, pessoas lendo cada vez menos, essa influência da Fliman para os jovens? Para os jovens, eu gostaria de trazer essa resposta inicialmente, porque desde a primeira Fliman, que a gente envolve as crianças, né? Crianças que eu digo, os adolescentes do ensino fundamental. Eles trazem as produções textuais para a Fliman, né? E essas produções textuais, dentro da temática, do tema que se propõe a Fliman naquela versão. E esses alunos, nós estamos envolvendo muitos alunos dos 5 distritos de Mangabeira, mais o distrito sede, com 2 escolas de Lavras da Mangabeira, é um total de 7 escolas de ensino fundamental de tempo integral do município de Lavras estão envolvidos na Fliman com as suas produções textuais. Incluímos a Escola Caminho do Saber, de Mangabeira, é uma escola particular, é a única que, por conta de ser lá, dentro da comunidade, de forma que são muitos alunos que leem o texto, porque a gente manda inicialmente um texto justificando aquela mensagem da Fliman, aquela frase. Esse ano nós estamos com uma frase que é Palavras que celebram saberes. E aí dentro desse texto que a gente caminha, eles estudam o texto e eles produzem texto, né? E aí a gente traz, já estamos com todos os textos de todas as escolas, desde a primeira que eles participam. E tem uma premiação significativa, como retorno, né, para eles. Por exemplo, os alunos de primeiro lugar ganhar tablet, né? Notebooks e outros, né? E outros prêmios que alegram os adolescentes, de forma que, assim, a Fliman, ela é aí onde eu vejo que a Fliman está atingindo realmente o público, não só o público já escritor, mas o público ainda estudante, e isso faz toda uma diferença. Professores da região escreveram para a Flimantologia, né? Por quê? Porque vem acompanhando o trabalho, estudam a temática da Fliman, orientam os alunos na produção textual e aí eles também enviaram textos deles para a Flimantologia. Então veja a dimensão que a Fliman alcança, eu acho indizível até onde chegamos. E lembrando que esse trabalho com os estudantes começa meses antes da Fliman. Fevereiro. Não é em cima da Fliman, não é meses antes, é um trabalho que é feito ao longo de um período muito longo, vem sendo trabalhado isso aí. Qual a sua mensagem para esses jovens que têm o interesse de escrever, mas realmente imaginam que é uma coisa muito distante, muito difícil, tem até vergonha de expor o que escreve? O que é que você daria de mensagem? Eu tenho um exemplo prático. Nessa antologia, está participando, aliás, não é na antologia, estará lançando um livro na Fliman agora, um jovem adolescente. E está na antologia também. Também, né? Está na antologia também, vai lançar um livro. É um jovem, 13, 14 anos, que está lançando o seu primeiro livro. Então, conversando com ele,
ele falou a importância que teve a Fliman para abrir esse caminho. Porque o que é que acontece? Muitas pessoas acham que escrever um livro é uma coisa do outro mundo, né? É uma coisa muito distante, mas na medida em que o jovem, o adolescente especificamente, como você falou, para o jovem, né, para o estudante, ele consegue enxergar que se ele falar do mundo dele, do universo que ele vive, do seu cotidiano, das coisas que ele vivencia na sua vida, ele consegue fazer uma coisa autêntica, uma original, ele tem algo a acrescentar, ele tem uma visão única. Então isso aí é uma ideia que a Fliman permite ser um canal de divulgação, uma abertura para que esse estudante consiga escrever. E, mais importante, na sua região, não é uma coisa do outro lado do mundo, ou na capital, não, é ali, naquela região. Eu acho que a grande palavra para Fliman eu queria só complementar, porque ele se referiu a esse jovem, esse adolescente, e eu gostaria até de citar o nome dele, porque ele é o caçula da Flimatologia, ele só tem 13 anos de idade, né? É o Júlio César, e o nome dele, ele adotou o nome dele de César, que é Júlio César Flitterman, certo? Então ele está lançando um livro que ele já escrevia desde criança mesmo, né? Então, assim, o Júlio César, como caçula da Flimatologia, ele tem um dos melhores textos. E aí eu passo a palavra para ele. Eu fiquei impressionado com o texto que ele escreveu, porque ele usa muitas metáforas que pouca gente utiliza. Eu digo, esse é um grande escritor, um escritor maduro, está preparado. Prodígio, né? Depois, quando eu vi a criança lá, digo, um menino, né? Agora, além disso, uma coisa que chama a atenção também na Fliman é a questão do artesanato. Nós permitimos que as pessoas apresentem o artesanato local. Tem muita obra de arte, sabe, feita ali de desenhos, muita coisa bonita exposta lá, que é a arte aquilo ali, né? Além do fato de nós criamos lá um espaço para os sanfoneiros, tem a sanfonia. E aquela sanfonia, primeira noite, veio vários sanfoneiros da região, eu não sabia que tinha tantos sanfoneiros na região. E aquela congratulação sanfônica, é uma coisa bonita aquilo ali, muito bonito. Então a Fliman não é só o livro, mas é a cultura mangabeirense, a cultura da região. Agora, o principal personagem, o artista principal, não resta dúvida, é o livro, né? Perfeito. Falando sobre isso, né, que de fato não é só o livro, ele tem seu papel fundamental, mas é arte e cultura. Como é que está a programação para esse ano? A cultural, eu sei que eu vou estar lá também no último dia, cantando, já faço o convite, todo mundo na Praça de Mangabeira. No sábado, vai ser dia 18 de julho, é Bruna N, né? E a sua banda completa. A gente tem divulgado, Bruna, que você vai encerrar a Fliman desse ano, é com você, de forma que a gente vai fechar com chave de ouro. Eu vou fazer pelo menos uns 4 chorar, isso aí eu garanto. Olha, você fez uma apresentação com um poema meu, que ficou na história. Eu já mostrei a algumas pessoas, disse, quem é essa grande artista, né? Digo, vai ter esse ano? Cadê o texto desse ano? Eu estou preparando. E mande cedo, que aquilo ali deu um trabalho, viu? Mas você fez um trabalho ficou muito bonito. Eu fiquei feliz com o resultado. Aquele poema que eu tinha muito tempo guardado, né? Deu vida. Flimangabeirando. Flimangabeirando. Muito bonito. Exatamente. Muito bonito. Já vai fazer a produção desse ano? Eu acho que é um momento especial mesmo. Primeiro, todo mundo na Praça de Mangabeira. Foi um momento emocionante. Eu vi gente... cheio de referências, né? Que quem pegava as referências se emocionava profundamente. Eu botei muita gente para assistir, gente que não tem raízes em Mangabeira, e mesmo assim é emocionante. Imagina quem tem, né? Seus gatinhos. Eu vi os marmanjos chorando lá. Você falou da programação, Bruna. Nós estamos dando os últimos retoques, praticamente finalizando, né? A gente sabe que tem outras coisas que poderiam entrar, mas não há espaço, porque só são 5 expedientes, de forma que hoje mesmo a gente ainda estava ali vendo como ajustar os horários, porque como a cidade é pequena, tudo é muito próximo, para ter atividade simultânea é complicado. Vai acontecer sim atividades simultâneas, mas não dá para acontecer 2 lançamentos no mesmo horário. Sim. O autor pode não gostar, poxa, na hora que eu vou lançar um, outro tá, né? Então, assim, tem essa dificuldade por
pouco tempo para muita coisa. E a programação está realmente nas mãos aqui da tecnologia aqui do Pedro. Você Não, pode Um fechar. spoiler, Pedro. A programação está riquíssima, comparando inclusive com as outras edições, né? Mas nós teremos, vocês me ajudem também, porque muita coisa, não sei se eu consigo lembrar tudo. Nós teremos, claro, os lançamentos de livros desde a sexta-feira, desde a quinta-feira, dia 16, 17 e 18, teremos lançamentos de livros todos os dias. E assim, é um atrás do outro, porque é muito livro. Né? Corrido. Aí nós teremos também os estandes temáticos. Na praça vão ter uns estandes temáticos. São 12 estandes temáticos. Tanto de escritores que estão lançando lá, que vão colocar seus livros e colocar apresentar algumas coisas, como também de colégios, enfim, são estandes temáticos que podem ser visitados na praça. Aí teremos também o stand muito grande, né, do artesanato, é uma tenda, na verdade, muito grande. Os artesãos de lá, é interessante o depoimento que eu ouvi de uma artesã, que disse o seguinte: Pedro, eu fico contando os dias para chegar à Flimam, porque é onde eu vendo a minha produção. Já pensou? Ou seja, a Flimam mexendo com a economia, sim, movimentando a economia. Né? Então tem a parte de artesanato também. Tem a parte de alimentação, que mexe com a economia. A alimentação, lá você tem opções fantásticas lá de alimentação. Temos um apoio muito importante, já eu falo de um apoio também essencial, mas tem um apoio muito importante do Instituto Quer, que é o instituto de uma empresa que é uma multinacional de energia renovável. O Instituto Quer tem nos apoiado desde a edição passada, enviando o seu ônibus experiências. É um ônibus lindíssimo, adaptado para ser uma biblioteca. Não só uma biblioteca, mas também um espaço lúdico, onde as crianças, os jovens vão lá entrar, visitar, tem contação de histórias. E desta edição, eles estão realmente investindo na Flimam, porque eles vão mandar uma equipe que vai ter peça teatral, apresentações para os jovens de contação de histórias, e vai ter o cinema na praça. À noite eles vão apresentar no telão lá 2 documentários que foram produzidos, apoiados por eles vai mesmo. Passar na praça lá, esses 2 documentários. Inclusive um deles, o Batista até aparece lá, é o Ceará Francês. Ceará Francês. Nós temos também um grande apoio em Mangabeira do CRAS. Né? O CRAS de Mangabeira, sob a coordenação da Ismênia, ela coordena todo o projeto do artesanato. As pessoas se inscrevem no CRAS para poder estar, né, nas tendas do artesanato, como também o pessoal da alimentação. Também se inscreve no CRAS para ter a sua barraca de alimentação. Esse apoio do CRAS é fundamental, né? Inclusive, o CRAS está levando 2 números para o nosso barracão literário. Está levando um musical dos idosos. Achei fantástico isso, né? É um coral dos idosos. Esse coral vai se apresentar. E está levando também um grupo de flautas de criança. Também o CRAS que está levando, né? Sem contar com o apoio da prefeitura, que aí eu passo para o Batista. A prefeitura tem colaborado muito com a gente, Prefeitura de Lavras, e a gente espera que continue colaborando ainda mais, porque Lavras faz parte da nossa comunidade, é a nossa sede municipal, né? É tanto que agora, nessa terceira Flimam, nós vamos homenagear 2 lavrenses. Primeiro, Linhares Filho, né, que é um poeta, a literatura vai ser acadêmico, né, doutor em literatura, professor da UFC. O príncipe dos poetas cearenses, ele vai estar lá sendo homenageado, né? E o Auri Porto, que é um artista conhecido no sul do país, de São Paulo. Em São Paulo. O Auri estará presente, é de Lavras, né? E os 2 magabeirenses, porque nós vamos colocar o João Bosco Vieira, que é um dos fundadores do ginásio de Mangabeira, educador, ele é aqui proprietário do colégio lá do Dom Quintino, né? Ele vai ser homenageado como educador. E vamos colocar também o outro homenageado, além dele, né? Que é a homenagem especial. A homenagem especial, né? Que é um general, inclusive eu tenho a honra de ser sobrinho dele, né? Jacaúna Batista de Lima, nascido em Taquari, lá no sítio, né? Fez escola de cadete aqui em Fortaleza,
depois foi fazer a AMAN, lá no Rio de Janeiro, formou-se em engenharia e fez toda a carreira militar, tudo, né? Chegou a ser o reitor do IME, Instituto Militar de Engenharia, e ele hoje é general. Tem um filho general Tem um também, filho né? general e outro tenente-coronel. Ali de nós, no Taquari, cordão umbilical Lá dele de enterrado nós. ali no pé da cerca, né? Então o Jacaúna Batista de Lima, que é meu tio caçula, irmão de meu pai, né? Ele vem do Rio de Janeiro trazendo toda a entourage dele, né? Muita gente com ele, e vem participar agora porque ele é homenageado, ele é o homenageado principal, né? É interessante essas homenagens, só para contextualizar um pouco. Toda edição da Fliman nós temos homenagens que são fixas, que é homenagem nas artes, homenagem na literatura e homenagem na educação. E um homenageado especial. É uma forma de nós ligarmos vidas, lideranças, pessoas que tiveram uma projeção, que tiveram uma história e que merecem ser homenageadas. Um reconhecimento da comunidade. Diz, olha, isso aqui, a comunidade reconhece o seu valor, reconhece a sua história, e estamos aqui para fazer essa homenagem, esse preito, né, da comunidade para essas pessoas. Isso aí também tem influência sobre quem? Sobre a própria comunidade. Porque ela vê os seus valores, ela se vê reconhecida ali naquelas pessoas. Então, a cada edição nós fazemos isso. Privilegiando, claro, na medida do possível, as pessoas mais velhas, né? Tem a deferência, né? Então, nas últimas edições nós fizemos isso, vamos fazer agora e sempre teremos essa composição de homenagens. Então, Tanto que na homenagem especial da primeira Fliman, nós colocamos o presidente do Instituto Cultural do Cariri, que é o Zé Flávio Vieira, né? No primeira versão. E que tem marcado época lá, tanto ele quanto a mulher dele, a Fabiana, né? Ela é secretária de Cultura do Crato, né? Então ele tem marcado como a cultura do Crato ultimamente, como o Instituto Cultural do Cariri, tem dado um salto de qualidade muito grande, né? Então ele foi homenageado. Na segunda, nós trouxemos o Nonato Luiz, um homenageado especial. Nas artes. Né? E trouxemos a Academia Cearense de Letras, uma homenagem especial, Tales de Sá Cavalcante, como presidente. Da Academia, exatamente. Ele como homenageado especial. Mas o Nonato foi homenageado também, deu nas um show artes. lá. Você, inclusive, estava presente. Muito interessante, Batista, eu queria até tomar parte aqui da tua fala, dizendo que na primeira, nas artes, foi o grande Geraldo Duarte. Eu acho que nós somos muito felizes em trazer na primeira versão Geraldo Duarte, que foi professor de Nonato Luiz, né? Nas artes. Na segunda versão veio o Nonato e na terceira agora o Auri Porto. Então, assim, veja que a Fliman, ela tem revisitado, né, o passado, se apropriando do presente, sonhando com o futuro. Esse é o movimento da Fliman. Brilhante. É literatura, cinema, teatro, música. É um momento cultural maravilhoso. E o que é que vocês esperam daqui 10 anos? Qual o impacto que vocês querem ter gerado? Eu sei que os impactos já estão presentes, né? Na terceira edição já tem frutos da primeira, da segunda. Mas daqui 10 anos, qual o legado que a Fliman... Essa é a preocupação. Nós estamos formando pessoas para isso, né? Quer dizer, nós já temos pessoas que nos ajudam muito, sem nenhuma cobrança, só para colaborar mesmo. E entre elas vai aparecer alguém, esses jovens que tem lá. Vai aparecer uma Bruna N. Vai aparecer uma Bruna N, não é? Estamos por aqui, não precisar. O impacto na região. O que vocês imaginam? 10 anos, o que é que eu espero? Primeiro que a gente não envelheça, né? A tecnologia está aí para isso, a ciência que a gente não envelheça e que a gente tenha saúde. Essa é a base, né? Mas assim, eu espero daqui a 10 anos uma Fliman, sei lá, 10 vezes maior que hoje, né? Com a comunidade mangabeira, que eu sinto que a cada versão a comunidade está entendendo que a Fliman não é nossa, apesar da ideia ter sido dele, mas a Fliman não é do Batista de Lima, não é da Fátima Lemos, não é do Pedro Luiz. A Fliman é da região do Cariri, sendo Mangabeira o berço e sendo Lavras a maior responsável. Mas ela nasce para aquela região do Cariri, sim. Né? Então eu vejo a Fliman grandiosa, com muitas pessoas responsáveis por ela. Eu vejo, olhando assim, uma década para frente é muito tempo, né?
Claro que se nós fizermos uma projeção com que já vencemos, né, nessa terceira Fliman, e projetarmos isso aí, vai ser uma coisa realmente grande. Mas, de fato, eu acredito que a Fliman vai crescer muito. Porque quando nós temos vontade, quando nós temos as pessoas certas, e com as ideias certas, né, dá para fazer muita coisa. E Mangabeira, você pode até dizer, mas como é que pode uma cidadezinha que é um distrito de Lavras ter uma feira com essa projeção que você está imaginando para daqui a 10 anos? É possível? É possível. Porque tem um ditado que eu acho engraçado, que é dizer assim, de trapo se fazem bandeiras, né? Você acha, não, é uma cidade pequena, um lugar pequeno e tal, mas de repente, pelo fato de ser pequeno, está aí o diferencial para que façam algo realmente grande. E a nossa ideia, certo, é trabalhar bem, seguindo essa forma que nós temos trabalhado, aos poucos, mas pensando grande. E dessa forma, eu acredito que com as parcerias corretas, parcerias nacionais e internacionais, não vou longe, o Instituto que está nos apoiando é uma multinacional francesa, Energias Renováveis, está apoiando a gente. Quem disse que nós não podemos fazer um grande trabalho junto a instituições, captar apoios para que nós possamos fazer não somente a Fliman a cada 2 anos, mas também projetos continuados de educação e cultura para a região. É perfeitamente possível, se você tem o planejamento certo, as pessoas certas e a ideia certa, isso é possível. Se você me permite, eu só voltar um pouquinho no tempo, lembrar o seguinte, Mangabeira tem uma tradição de execução de ideias coletivas. A própria origem de Mangabeira, né, nasceu de uma promessa, quando eles fizeram a igreja e tudo, foi uma união da comunidade para construir a igreja como pagamento de uma promessa. Mas na década de 50, 60, a comunidade se uniu e num trabalho hercúleo que teve à frente o Dr. João Gonçalves, né, de saudosa memória, foi muito importante. Que é o patrono da Fliman. Patrono da Fliman, mas ele uniu a comunidade se esforçou com metas quantificadas. E o que é que eles conseguiram no espaço de menos de 20 anos? Eles trouxeram energia elétrica, eles trouxeram água, eles trouxeram colégio, trouxeram posto de saúde, fizeram 2 pontes no Riacho do Machado e no Riacho do Meio, né? Fora uma cooperativa de crédito. Então, eles, no espaço ali de 15, 20 anos, pensando grande, pensando de forma unida, conseguiram um surto de desenvolvimento que está aí até hoje. Então, Mangabeira tem essa tradição de união e de olhar para frente e construir coisas grandiosas. Eu acredito que a Fliman é um exemplo disso. Sem dúvidas. Imagina que sem esses incentivos todos, formaram-se tantos escritores e pessoas cultas em Mangabeira. Imagina daqui para frente com esse incentivo organizado que é a Fliman. Olha, nossa satisfação no momento é que nós começamos a notar que a comunidade está acreditando na gente. Está todo mundo naquela ânsia de ver a Fliman funcionando de novo. E isso é que é importante. Nós não fazemos a Fliman. É o povo de Mangabeira que faz a Fliman. Perfeito. E agora uma pergunta pessoal. Eu sei que vocês já viraram 3 irmãos, né, nessa empreitada. E deve ter umas discussõezinhas, né, no caminho. Mas tem sempre um voto de Minerva. Quando não tem, a gente inventa. 3 agoniados, né? Mas é de pessoas assim que se fazem as grandes transformações. Mas pessoalmente, individualmente, o que é que representa a Fliman para cada um de vocês? E lembrando, né, dos incentivos que você viveu na sua infância, em Mangabeira, vendo o impacto que você pode causar a partir dessas iniciativas, individualmente, o que é que significa, o que é que representa a Fliman para cada um? A Fliman, para mim, representa um sonho realizado e realizando gerúndio para o futuro. Para mim, representa uma contribuição, sabe, um retorno para as minhas origens do que a educação e a cultura são capazes de fazer e de realizar em um povo. Uau. Para mim é o vínculo que eu tenho hoje com a minha terra. Porque eu saí de lá cedo, né? Construí a minha vida aqui em Fortaleza, mas eu nunca deixei de ter um pé lá, na terra, né? E um vínculo emocional, né? Isso sempre fica. Então, hoje, eu estou muito mais ligado à minha terra do que eu estava, por exemplo, há 10 anos atrás, né? É uma forma de eu dar continuidade a esse vínculo telúrico, emocional com a nossa região. É isso.
Bonito demais. Essa é a Fliman 2026 que promete, eu sei que vai cumprir. Estaremos lá dias 16, 17 e 18 de julho, em Mangabeira City. No calor da Fliman. Reforcem o convite, já falamos dos No patrocinadores. calor da Fliman. Vai ser bom demais. Patrocinadores, incentivadores, já falamos e agradecemos, mas fica o convite, porque realmente sem gente lá na praça... A gente quer realmente trazer através da nossa fala hoje aqui, do nosso encontro, mais uma vez agradecer e trazer novamente Cedro e Vaz Alegre para o nosso município, Lavras da Mangabeira, porque são 2 municípios vizinhos, fortes, atuantes, que têm trabalhos belíssimos também com a cultura, e a gente quer contar e somar com Cedro e Vaz Alegre. Inclusive, eu acho que a Secretaria de Cultura de Vaz Alegre vai mandar Já pessoal, vai, né? nós vamos ter uma atração no sábado à tarde para as crianças, que a Secretaria de Educação de Vaz Alegre está trazendo para Mangabeira. Maravilha. Eu queria falar um pouquinho para os patrocinadores, os que ainda virão. Que é o seguinte, a Fliman, ela trabalha com o apoio da comunidade, né? Tanto das pessoas, das famílias, Temos uma rifa, uma forma, quanto né? das empresas. Então, tem vários formatos. Nós vamos, agora nesse mês de junho, nós vamos intensificar o contato com os apoiadores. Então, é muito importante que essas pessoas, essas empresas, também vai ter uma rifa, né? Uma rifa. Que é, na verdade, uma forma das pessoas apoiarem a Fliman. Só para não, sabe, é uma forma de apoiar. A rifa é um veículo para atrair contribuição Todos eles financeira. Mas vamos fazer um trabalho muito sério em cima das empresas e dos apoiadores maiores, né? Porque a Fliman precisa desse apoio e, claro, que é um apoio que tem um retorno de imagem, porque toda hora a gente está falando desses apoiadores, da importância deles, né? Se pensa em registrar também, para que a gente não fique correndo atrás assim, de apoio, mas que tenha um órgão, né, apoiando a Fliman, né? Na época que eu imaginei, o primeiro pensamento meu é que Mangabeira, geograficamente, ela centraliza ali. Você vê que a distância de Mangabeira para Vaz Alegre, para Lavras e para Cedro, para as 3 cidades, é a mesma distância. Então elas ficam aqui com as 3 cidades em torno, tá entendendo? Então Inclusive, até isso para ir de uma para outra, passa por lá. passa por lá, tem que passar por Mangabeira. Nós temos ali em Mangabeira a passagem de uma BR e de uma CE, em Mangabeira, tá entendendo? Então tudo isso colabora para a gente acreditar no nosso projeto. Nós temos como expandir esse projeto. E é disso que a gente trabalha. Maravilha, então fica o convite, todo mundo se encontrando em Mangabeira, dias 16, 17 e 18 de julho, 3ª edição de muitas edições da Fliman Bienal. E obrigada, Feira não só pela literária, presença, né? Feira literária de Mangabeira. Não só pela presença, mas sobretudo pela iniciativa, por terem criado esse projeto maravilhoso, cheio de frutos, e a gente se vê lá. Combinado? Beleza. Muito bom. Beleza. Obrigado. Beleza. Até breve. Foi bom? Foi maravilha.